51, na semana passada, nós falamos aqui no Panil sobre os planos da Petrobras em reajustar o preço dos combustíveis. E aí, na quinta-feira, o presidente Bolsonaro bateu na mesa, aquilo que Aguinaldo falou que gostaria que ele fizesse. Ele falou que a Petrobras está estuprando o Brasil. E aí, né, para essa semana, existe ainda um fantasma de que o preço dos combustíveis possa ser reajustado. Só que na sexta-feira, o Ciro Gomes, ele respondeu ao presidente Bolsonaro com um palavreado bem peculiar de Ciro Gomes. Ele responsabilizou o presidente pela política de preços aplicados pela Petrobras nos combustíveis aqui no Brasil. Vamos ouvir a fala do pré-candidato Ciro Gomes. Na sua sutileza de elefante e na sua falsidade galopante, para ficar aqui numa rima, Bolsonaro disse ontem que a Petrobras é uma estupradora, porque está dando aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. Mas que cara de pau, que canalha nós temos na presidência da República, que hipócrita. O principal estuprador nessa história é ele, porque estupra o povo com preços altos e estupra a verdade, dizendo que não tem culpa nesse crime hediondo. A Petrobras, apesar da venda gigantesca de ações feitas por Fernando Henrique e principalmente Lula, ainda é uma empresa cuja maioria do capital pertence ao povo brasileiro. O sócio majoritário do capital que vota é o governo brasileiro. Portanto, o presidente da República é quem decide, em última instância, a política de preços da Petrobras. E o canalha que temos na presidência, o senhor Jair Messias Bolsonaro, seguiu a política de preços do outro canalha, Michel Temer, que atrela o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel ao dólar do mercado internacional. A hora que quiser, um presidente tem poder de mexer na política de preço da Petrobras. Só não faz isso um presidente que seja frouxo, vendido e, principalmente, que não saiba como fazer. Jovem Pan, a rádio do Brasil. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53. Ciro Gomes, sendo Ciro Gomes, Aguinaldo Vieira, 1 minuto para você falar das palavras, digamos assim, o Ciro é um poeta, né? Ele rima as palavras, né? Eu não sei nem o que eu penso do Ciro Gomes. É o repentista Ciro Gomes. Repentista Ciro Gomes. Eles têm umas tiradas boas. O Ciro, se não me engano, acho que é economista, advogado, né? Ele se acha economista. Porque ele cita muito Harvard, enfim. Mas, como bem disse a professora, né? Ele joga uns números assim, mas com ênfase, que você acredita. Mas se você pesquisar, às vezes você não sabe se aquilo é verdade ou não. Mas esse é o sentimento, talvez, da população brasileira, que espera que o Bolsonaro realmente, como eu disse anteriormente, bata na mesa e controle o preço, sim, né? Dizer que a Petrobras, que o governo, do governo, acho que é 23%, isso não o faz realmente dominar a Petrobras, mas o poder de voto é maior do governo realmente, e isso que a gente espera do governo Bolsonaro, que ele seja truculento também contra os preços altos praticados. A empresa é estatal, ela tem ações na Bolsa, tem outros sócios, mas a maior parte é do governo federal. E só isso que o motorista. E aí você tem o motorista mais humilde e também o motorista com mais dinheiro. Tem a questão do transporte, que no Brasil é feito quase que na totalidade rodoviária. Então o preço do combustível afeta todo mundo e principalmente nos valores que chega aos mercados, aos supermercados. Então é isso, e talvez esse chacoalhão do Ciro Gomes faça com que o presidente realmente entre na Petrobras para verificar os preços. 1 minuto para você, Fernando Tupan. Se eu não me engano, você falava isso não com essas palavras, né, Fernando? Mas se eu não me engano, você já falou uma coisa parecida com isso aí. O Paulo Caetano, quando a gente entrevistou o Bolsonaro no início do ano, foi uma das coisas que eu perguntei para ele, como que fica o preço da gasolina? Ele soltou uma desculpa que, claro, não me convenceu. Eu defendo, assim, uma mexida na taxa de câmbio que automaticamente influenciaria no preço do combustível aqui no Brasil. Se a gente está pagando 5, caiu para 3, são R$2 a menos por dólar. Está está R$110 o barril. Veja qual a economia que nós já vamos ter ali. E aí o preço cai. Mas eu vejo, assim, nas palavras do Ciro Gomes, eu acho ele muito
grosseiro, sabe? Depois que ele falou da mãe na semana passada ali, esse cara nunca vai ter meu voto enquanto for político, enquanto for candidato, qualquer coisa. Eu vejo o Bolsonaro, ele dá as patadas dele, mas o Bolsonaro não se aproxima tanto ao Trump como o nosso amigo Ciro Gomes, que é um Trump da esquerda. Eu acredito que o preço do petróleo pode cair sim, mas você precisa ter cuidado, sem uma ofensa tão grave como chamar de canalha, as coisas assim. Ele é o tipo do cara de esquerda que é muito parecido com o Requião, que já chegou a falar coisas desagradáveis sobre professores em um protesto quando ele era governador. Então, são pessoas que não merecem mesmo estar junto com a gente no dia a dia. Quando você abre, a gente não precisa ficar comentando sobre as barbaridades que eles falam. É só isso, Paulo Caetano. Agora sua vez. Quem, Rafael? Se você colocar no Google aqui, Ciro xinga. Aí você vai ter um hall, né? Vai ter aí o proprietário do Coco Bambu, vai ter os próprios bolsonaristas lá naquele evento do agro, jornalista, inclusive, né? Em 2018. Ciro xinga homem de filho em Roraima. Então, esse é um dos candidatos, pré-candidatos à presidência. Então, você querer falar do Bolsonaro, beleza, pode falar. O cara bastante chucro, aquela coisa da essência do militarismo, bastante chucro. Às vezes você fica só no cumprimento de ordem, receber e dar... Pronto, a ação, reação, aquela coisa bem chula. Infelizmente, não tem aquela questão da presidência como antigamente tinha dos últimos presidentes, não é verdade? Vamos comparar então os últimos presidentes, já que foram mais respeitosos que esse. Então, né? Tá aí, né? Esse presidente da República, agora não dá para comparar realmente com o Ciro Gomes, né? Que esse aqui xinga todo mundo, não tem pudor nenhum. Agora, a questão mais interessante é o que o João Santana vai ter que fazer, né? Na comunicação aí do Ciro Gomes. E como eu disse aqui no outro programa, não é por acaso que ele pediu um reajuste pro PDT, porque vai dar trabalho. Ângelo Rigon. Ele parece que continua no terceiro lugar, né? É só para dizer o seguinte, que não tem como pesar o palavreado do Bolsonaro. Quem assistiu aquela famosa reunião presidencial, que ele ocupa um cargo, ele é o presidente da República, é um cargo que devia ser respeitado. Público, né? O palavreado que ele usou na frente de mulheres, de ministros, não estou nem falar. A prerrogativa de falar palavrão, ou palavras mais fortes, não é palavrão que ele falou, tem que ser de todo mundo. Mas o Bolsonaro é fraco, é indolente, é instável, é enfraquecido, é folgado. E como todo milico, ele obedece. Ele não manda. O milico, o integrante das Forças Armadas, ele obedece. E ele tem uma hierarquia. Exatamente. Ele é capitão. Vai depender do... Ele mandava... Aquele acordo que a gente conhece. Tenente, mandava mas eu estou te falando, ele mostra uma capacidade completa de falta de conhecimento. Ele não sabia como regulava os preços da Petrobras. Com mais de 3 anos de governo, é que ele foi aprender. E mesmo assim, aprendeu e não obedeceu. O cara da Petrobras explicou para ele, funciona assim, o mercado funciona assim. Então, eu só me recordo que lá atrás, quando começaram a vender ações da Petrobras, passava anúncio na televisão oferecendo as ações para o povo brasileiro. Qualquer pessoa que tivesse um dinheirinho que pudesse investir em ação, podia comprar. Então, não tem nada de irregular de ir lá para cá, vieram um monte de presidente. É só esse que reclama, é só esse que não sabe fazer as coisas. Prefere culpar os outros. Professora Luciana. Então, sobre palavreado, nem falo muito, né? Porque é Ciro sendo Ciro. E assim, o Ciro já foi ministro da Fazenda, né? E o trabalho dele foi péssimo. Né? Primeiro que advogado não deveria ser ministro da Economia, porque não sabe nada de economia. Começa por aí. Mas assim, só para lembrar para o Ângelo, os preços da Petrobras, que é uma empresa de economia aberta desde 97, né? Qualquer um pode comprar ações. Pode sim haver interferência, o que não é ideal, mas quando o governo Bolsonaro tenta interferir, tem um presidente que pode dizer sim ou não. A empresa tem um presidente. Ele acabou de trocar o presidente. E quando o presidente é tirado, porque o Bolsonaro já fez isso, aí vocês vão lá e mete boca, porque o Bolsonaro tirou o presidente. O presidente não quis regular o preço. Isso é um absurdo. E outra coisa, Ângelo, nós não precisávamos ter esse preço do combustível hoje, que é regulado pela OPEP, se o PT tivesse terminado as obras das refinarias, né? A gente poderia estar exportando o subproduto e refinando o produto aqui, e não importando esse subproduto e esse produto refinado. Inclusive, era para custar 20 bilhões, custou 100 e as obras não terminaram.
né? Não precisava estar passando por isso se o PT não tivesse roubado tanto e tivesse construído as refinarias. Né? Começa por aí. Então, vamos para a coisa técnica, porque eu acho que a população tem que saber a parte técnica. Eram 20 bilhões que era para custar essas 2 refinarias. A gente seria hoje não só autossuficiente internamente, mas a gente estaria exportando subprodutos do petróleo. E não acontece, porque custou 100 bilhões, não tem refinaria nenhuma, nós vamos ter que começar tudo de novo, do zero, por quê? Governo do PT. Só acrescentar, se a gente tivesse um presidente da República que trabalhasse mais de 4 horas por dia, que essa é a média do que o Bolsonaro faz quando está em Brasília, a gente teria resolvido não só esse problema, professora. Não mas doutora, mas também outros problemas que estão aí. Basta entrar no mercado, você viu os outros problemas que a gente conhece. E só para lembrar, o Bolsonaro é coisa de Freud. Ele demitiu, um capitão que fez um acordo para poder sair do exército, todo mundo conhece a história, ele demitiu 7 generais. 7 generais. 7 generais. Isso é só Freud para explicar. Professora, só pra gente encerrar. Tô dando uma parte pra ele falou, né, sobre os problemas de preço, enfim, vai continuar, gente. A gente sabe que a gente está com um problema lá na Ucrânia, a gente vai ter problema de desabastecimento, isso é um problema global, não é um problema brasileiro. Já disse aqui uma outra vez que mesmo em período de pandemia, nós tivemos um crescimento brasileiro de PIB, crescimento econômico maior do que potências europeias, do que grandes economias europeias, como a Espanha, como a Itália, enfim, mesmo em processo de pandemia. Esse aumento do nível de preços, essa inflação, ela é global, ela não é brasileira. E nós estamos muito bem perto do resto do mundo. Né? A crise alimentar começou pela Europa. Pode chegar aqui? Vai chegar aqui em termos de aumento de nível de preços. E vai, isso é óbvio. Não é culpa do Bolsonaro, não, gente. É só olhar o que está acontecendo. Inclusive, hoje, né, o Vladimir Putin vai dizer se ele vai declarar ou não guerra à Ucrânia. Porque, para ele, até então, isso é só uma intervenção militar. 8